E seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aí para receber nossas notificações. Muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Bom, tô voltando aí a fazer os vídeos, essas semanas foram meio complicadas, tiraram um pouquinho de tempo, mas pelo menos um vídeo aí por semana a gente vai estar colocando, tá? Então a gente vai terminar de ver ali no Evangelho de João o momento em que Jesus ressuscitou, né? Então, quando a gente fala que Jesus ressuscitou, a gente viu que Maria Madalena viu ele, tá? Então, na última vez que a gente tinha falado, e Pedro e João também tinham visto ele. E aí Jesus incumbiu Maria Madalena aí de anunciar as coisas de Jesus, anunciar sua ressurreição aos discípulos, porque eles não estavam crendo que isso teria acontecido. Então, ao cair daquela tarde, né? Então, de domingo, daquele primeiro dia da semana, ou seja, na tardezinha, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por meio dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Muitas pessoas acham que Jesus, por obter um corpo glorificado, adquiriu o dom de atravessar paredes, mas isso é muito pouco provável. Inclusive, se a gente for parar para ver a narrativa, por exemplo, dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, a gente via que Jesus ele entrava junto com os discípulos e de repente abria os olhos daqueles discípulos. Então aqueles discípulos em primeiro momento não conseguiam reconhecer ele e depois aí que Jesus abriu os olhos desses discípulos, eles conseguiam reconhecer quem era Jesus e ali ele estava no meio deles já de maneira, então mesmo com portas trancadas não é uma questão de atravessar ou não paredes. Geralmente é uma questão de estar ali e ter os olhos abertos. Isso aí vai narrar nos outros evangelhos, não especificamente no Evangelho de João. A questão de ter os olhos abertos e reconhecer que Jesus está ali perto. Bom, de qualquer maneira, Jesus estava no meio deles, e aí, tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então, Jesus ele mostrou as feridas cicatrizadas dele, justamente para que aquilo fosse um testemunho e eles pudessem crer por meio daquela evidência que realmente fora aquele corpo que foi transpassado, né? Então foi transpassado tanto pela lança e os pregos ali em suas mãos. Inclusive uma curiosidade legal sobre não legal assim, mas eles além de pregarem as mãos, eles não pregavam os pulsos, porque senão a pessoa ia morrer rapidinho ali. Mas esse prego ele separava os ossos do o osso mediano, né? E o osso ali perto do dedo do meio também. Ah, e não chegava a quebrar. E além disso, eles amarravam, né, a mão da pessoa ali com cordas. Então, além dela ter de Jesus, né, nesse caso, ter tido a mão dele pregada na cruz, ele também teve a mão amarrada. Inclusive, por conta disso, o peso dele conseguia ser sustentado, porque ele tinha dois pontos de apoio e aí ele conseguia obter isso. E fora outras coisas que a gente acha que pode ter acontecido, eles amarrarem também a parte do antebraço, do braço na cruz. Então é um negócio assim bem complexo, não é só uma questão de ter um prego ali. Então novamente Jesus disse: Paz e seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Então Jesus ele apostolou esses discípulos aí e falou que o Pai enviou e como o Pai enviou os discípulos, eles também seriam enviados. Então quando a gente fala dessa palavra apóstolo, significa enviado, aquele que é enviado a alguma missão. No sentido amplo, né, nos dias atuais, poderíamos considerar um missionário que vai fazer alguma missão em algum outro país, implantar ali alguma igreja nesse sentido, mas eu vou reservar aí um vídeo só para falar da questão do apostolado,
como ele é nos dias de hoje e se ele tem a mesma autoridade ou não do apostolado da igreja primitiva. Tudo bem? E aí Jesus falou assim, ó, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não serão perdoados. No sentido de que existe uma ordenância e algo que deve ser ligado na terra, né? E assim que estiver ligado na terra, ou seja, os apóstolos, eles ali lançarem um perdão ou não, a mesma coisa aconteceria no reino de Deus. Ou seja, existia ali um comissionamento para que esses apóstolos, eles de alguma maneira transmitissem, né, a mensagem do perdão e ali trabalhassem nesse sentido, principalmente no perdão, na pregação da palavra, na remissão dos pecados, ali confessando, né, as pessoas confessando ali publicamente que assumiam Jesus como seu Salvador, como aqueles que salvou sua alma, justamente para fugir da ira do Eterno, tá bom? Então Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. E ele lhes disse: Se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Então, Tomé já falando ali, ó, se não existir evidência nenhuma de que ele ressuscitou, eu não vou crer. Se eu ver só o corpo dele, eu não vou crer. Eu quero botar a mão onde estava ali a ferida dele. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja com vocês, no mesmo sentido de Jesus se ocultar e se revelar, revelando a sua presença ali no momento em que eles estavam reunidos. Então, nesse caso, Tomé estava com ele, inclusive uma curiosidade aqui, começou a acontecer vamos dizer assim, uma certa rotina, uma certa é, algo que foi se desenvolvendo, que os discípulos eles se encontravam sempre no primeiro dia da semana e não necessariamente no sábado. Então começou a existir um costume dentro da igreja, que eu diria que o domingo ele acabaria sendo um dia ali como se fosse uma referência do sábado para a igreja. Não estou falando uma questão de guardar sábado e domingo, mas estou falando que aqui existem evidências em que a igreja primitiva ela costumava a se reunir aos domingos. Não só nesse texto, como outros, a gente vai falar até de cartas aí que falam em relação a isso. E Jesus disse a Tomé, né? Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Para de duvidar e creia. E aí, quando ele falou isso, disse Tomé o quê? Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: Porque você viu, creu? Felizes os que não viram e creram, né? Bem-aventuradas as pessoas que não viram e creram. Porque Tomé, ele precisou ver para acreditar. E a gente tem que exercer essa fé de que, de não enxergando as coisas, acreditar nelas, pelo menos não enxergando de fato a realidade do material, né, dentro da nossa perspectiva real. Mas claro que existe o objeto histórico, né? Então a pessoa de Jesus histórica e a questão dos evangelhos são livros que corroboram ali com sua existência. Não só eles, né? Tem alguns escritos contemporâneos ali de Jesus que mostram também essa questão da sua existência dentro desse contexto. Então Jesus, ele realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos, né? Que não estão registrados nesse livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida eterna em seu nome. Então aqui João ele conclui bem esse capítulo, explicando de maneira geral qual o objetivo do seu evangelho, né? E por que não está de maneira geral o objetivo da Bíblia. Na verdade, tudo que está escrito aqui é para que a gente possa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e a gente possa vir a ter vida em seu nome. Então, portanto,
a gente fica aí com esse propósito da Bíblia e nos mostra, não só por esse versículo, mas por outros, que a Bíblia ela não foi algo, vamos colocar assim, decidido por somente um conselho, mas aquilo foi descoberto. É como se a palavra de Deus ela tivesse pré-determinada antes de todas as coisas acontecerem, e essa determinação ela culminou em uma revelação aí do cânon bíblico, cânon de maneira mais geral assim. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe aí e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Muito obrigado, até logo.